bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como eu havia dito nos últimos vídeos, eu ia fazer a teoria da era Inception, dessa nova era do 80s, separado. Porque o último vídeo da era Treasure teve 34 minutos, ele ficou muito longo. É toda a era? É toda a era. É resumido? É resumido, mas ficou longo demais e a gente não tem saco pra ficar ouvindo o Jefferson falar muito tempo assim a mesma coisa, né? A gente cansa. Eu mesmo canso da minha voz, então a gente não quer que enjoe muito rápido. Então eu decidi fazer um vídeo separado, até porque a nova era, o Zero Fever, tem bastante coisa. Foi lançado o Diary Film, que tem bastante coisa introduzida. Foi lançado o MV, que tem muita coisa. Então é muito maçante se você colocar tudo num vídeo só. Ia ficar de 1 hora e ia chegar no final do vídeo e ninguém ia entender mais nada do que estava acontecendo. Então, se você não assistiu a Era Treasure, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, porque tem bastante coisa de lá. Mas se você não for assistir ou se já assistiu, eu vou indicar aqui também algumas coisinhas que é importante você saber para você entender essa minha teoria. Lembrando que é minha teoria, ninguém falou isso, sabe? Eu mesmo pesquisei, consultei, olhei para ver e para mim faz sentido. Se não for isso, paciência, né? Se for, estarei agraciando meu coraçãozinho nerd, né, que eu estava certo na teoria. Mas enfim, já deixa o like, se inscreve e vamos lá. A minha teoria tem início não é nem no Diary Film e nem no MV. É na faixa Dear Diary, 29 de julho de 2016, que é a primeira faixa do álbum. Ela não é exatamente uma música, ela é apenas um diálogo de uma pessoa falando sozinha, relatando algo, né, como se estivesse escrevendo no seu diário. E por se tratar de 2016, dá pra gente entender que a gente voltou no passado, que a gente está conhecendo lá no início, quando o grupo ainda estava se conhecendo. Nessa faixa, a pessoa relata que ela não tinha perspectivas, ela não tinha sonhos, ela não tinha certeza do que queria ser no futuro. Então ela não tinha nenhum sentimento quanto ao seu futuro, quanto a um sonho. E ela encontra uma pessoa com esse mesmo olhar. E eles começam a caminhar juntos. Nessa caminhada, eles encontram outras pessoas com a mesma indicação, ou seja, não temos uma perspectiva de fato para o futuro, então nós temos isso em comum. Vamos caminhar juntos. E aí surge uma grande amizade que vem a se tornar o nosso querido grupo de 8 meninos, o 80s. Então a gente tem essa indicação que a gente voltou para 2016. Mas será que a gente voltou na mesma terra ou será que a gente está em outra dimensão? Zero, que é o nome do álbum, Zero Fever, Part 1. Zero significa tipo o começo de tudo, né? A gente tem os locais, é o marco zero, o ponto zero, onde tudo começa, 0, 1, 2. E Fever, além de significar febre, tem o significado de agitação, calor, sabe? Aquela coisa do sentimento forte, aquele calor humano. Também dá pra você significar isso como fever. Então dá pra você entender tipo, o início de um sentimento, uma emoção nova. Após a gente ouvir essa faixa, né, Dear Diary, 29 de julho de 2016, a gente consegue assistir ao filme, né, Diary Film Concept, que foi lançado, tem 16 minutos. E nesse filme a gente começa com a história, né, Jung-hoon está num galpão, ele está dormindo e ele acorda com a presença de uma figura estranha. E daí ele acorda e está com um certo medo. Quem é essa pessoa com uma máscara e está se aproximando? O que está acontecendo? Dá pra sentir que ele está com um olhar de medo. E, né, todo mundo em sua consciência ficaria com um olhar de medo se uma pessoa assim está chegando assim na gente, né? Principalmente mascarado, com uma ampulheta, a gente não sabe o que está rolando. Ele chega próximo a Jung-hoon com uma ampulheta, e essa pessoa que chega próximo a ele é o seu obscuro. É ele obscuro. Quando eu falei nas outras teorias de Treasure, o 80s do Hala Hala eu ia chamar de obscuro, que seria o lado mais dark do 80s. E aqui a gente tem isso. E a gente lembra que em Answer, o 80s da luz e o 80s obscuro fizeram as pazes, se fundiram e viraram Super Saiyajin. E nisso que eles viraram Super Saiyajin, eles são um só, porque juntos somos mais fortes. Eles falam muito isso, juntos somos mais fortes. E aí a gente pode entender que ou ele foi para outra dimensão, né, alertar um outro 80s, ou ele voltou no tempo para alertar a eles mesmos, tipo,
Vocês têm que ficar junto, galera. Vocês têm que ficar junto, encontrem os seus amigos, fiquem juntos, porque juntos vocês são mais fortes. Então, não deixem o que aconteceu com a gente do futuro acontecer com vocês. Então ele dá essa indicação. É como dá pra entender que é isso. Até porque a ampulheta, quando você entende viagem no tempo, aquela ampulheta, ela tem partes que a areia cai de forma normal, né? Cai pra baixo, óbvio. E tem outra parte que ela tá subindo. E quando ela tá subindo, quer dizer que o quê? Voltamos no tempo? Talvez sim. Pra mim é uma viagem no tempo, né? Quando você volta no tempo, você faz uma alteração no passado pequena, acaba alterando os eventos futuros daquela linha temporal e acaba criando uma ramificação, uma nova linha do tempo. Isso a gente sabe em várias teorias de viagem no tempo, que quando você altera uma sementinha lá atrás, o futuro altera. Então, talvez seja isso, talvez tenha sido criada uma nova dimensão. O obscuro da Terra 1, que é o carinha do chapéu, ele voltou no passado e quando ele alertou sobre eles estarem separados e estarem fracos, ele colocou essa sementinha de que o futuro vai ser alterado nessa linha do tempo e automaticamente cria uma nova ramificação. Então, a gente tem duas linhas paralelas, né, do mesmo grupo, só que com acontecimentos diferentes. No Diary Filme, a gente tem no começo aquele livrinho que narra uma historinha, né? Narrado uma história. Eu vou ler aqui pra vocês. O universo é dividido em várias dimensões. Essa é a história em que suas dimensões foram divididas em 8 pedaços de novo. Então, quando fala isso, dá pra gente entender que essa dimensão não é outra dimensão. No fato, essas dimensões em 8 pedaços eles eram um só, eles se encontraram com o mesmo objetivo, então eles se tornaram um. Quando eles brigaram, quando eles se separaram, eles acabaram indo cada um para um lado. 8 dimensões diferentes, 8 pedaços diferentes, realidades diferentes, cada um foi com a sua vida para o seu cantinho. Isso acabou os tornando fracos e propensos a qualquer tipo de perigo. Aí quando o perigo, eu lembro daquele carinha lá que a gente conheceu em Ensor, que tem aquela carinha cheia de metal, que é todo de branco, que é meio assustador porque ele não mostra cara, não fala nada, não tem uma expressão, só fica ali te encarando com aquela cara cheia de ferro. Assusta, assusta. Eu acho que é exatamente essa sensação que quer passar, de medo, de susto. Aquela figura é como se fosse um vilão pro grupo. Então, quando eles estão separados, eles estão fracos. E aquela figura acaba percebendo isso e diz: é agora que eu vou agir. E aí ele decide pegar os meninos e separá-los de fato. Como se bloqueasse as memórias deles e mantesse eles separados. Então, o obscuro da Terra 1, ele alerta o Hunjung que os amigos deles estão separados, ele precisa dar um jeito de unir novamente os meninos. E aí a gente começa a conhecer um pouquinho de o que cada um está fazendo. E aí eu vou contar um pouquinho por partes, porque daí fica mais fácil a gente compreender. Então eu vou contar o arco, eu vou misturar daí o filme e o MV, para vocês entenderem que situação está acontecendo cada uma. Mas quando ele pega aquela ampulheta, você pode perceber que o tempo muda, que as coisas começam a subir, que os objetos estão flutuando. É como se o tempo parasse. Quando esse tempo para, é como se ele entrasse na dimensão do sonho. Essa dimensão do sonho dá para você entender que é onde o mascarado está mantendo os meninos presos, separados. E quando ele entra no galpão, ele diz que ele sente falta dos amigos, que ele sente falta da família e que ele sonha em ser um artista. Você pode ver quando ele está olhando para a TV que ele relata que aquele mundo da televisão, que no caso o ser um artista, é impossível, é um sonho impossível. E quando ele relata isso do sonho impossível, que a gente observa ele olhando para aquela televisão sem muita perspectiva, dá pra gente perceber que talvez aquela narração do álbum do Dear Diary 29 de julho de 2016 seja ele falando quando ele encontrou os outros meninos e agora ele tá sozinho de novo e ele quer encontrar a família, ele quer encontrar os amigos, sabe? Ele tem essa falta das pessoas ao seu redor, porque era aquilo que os movia. Então, dá pra você entender que o obscuro foi atrás dele e ele foi o primeiro que acordou. Porque lá atrás ele foi o primeiro que conectou todo mundo. Então aqui dá pra você perceber que ele precisa fazer isso de novo. Como que ele vai fazer isso? Entrando na dimensão do sonho.
onde os meninos estão presos, que é onde acontece todo o MV. Dá pra se dizer que o MV se passa na dimensão dos sonhos, onde eles estão presos em realidades diferentes. Vamos partir para os membros agora, vamos colocar assim. O Seung-wha, ele tá numa sala, ele relata que ele tenta aprender alguma coisa, que ele tenta seguir, mas ele não é bom em nada. Então você pode ver que tem essa tal da lista do que fazer, tem muitas coisas, tem escrito se apaixonar, jogar videogame com os amigos, sabe? Tem bastante coisa para fazer. Só que ele nunca consegue fazer nada, ele sente esse cansaço, que ele tem que seguir mesmo que ele esteja cansado. E ele caminha pelo chão, você consegue ver a palavra stop, e ele para na frente dela como se aquilo fosse uma barreira e ele só conseguisse ir até ali e voltasse. Sempre ia até ali e voltasse, porque ele não consegue fazer alguma coisa de útil para ele. Mas quando ele vê a garota dançando naquele estacionamento, ele sente algo diferente. E quando ele sente esse algo diferente, ele meio que percebe que ele está num transe. Que aquilo não é verdade. Que ele tinha pessoas ao seu lado. Quando ele pega aquela pulseira, na pulseira tem escrito Be Free, seja livre. E isso também mostra que ele é uma mensagem dizendo para ele: acorde, você precisa acordar, precisa ser livre, se liberte desse sonho, desse transe. E aí a gente tem no MV ele dançando muito. Ele é o único que não aparece na cama, preso no MV, e ele também tá dançando bastante. Ele tá no estacionamento dançando, ele tá naquela sala se rebelando, tem uma televisãozinha que aparece o vídeo, o MV de Ensor, eu acho que é, eu não consegui identificar bem, mas pra mim é o Ensor, que tá ali passando na televisãozinha no cantinho. Mas ele tá ali naquela sala, ele tá acordado. Ele tá vivo, ele finalmente entendeu que ele precisa se libertar, que ele tá preso em algum lugar. O Woo-young, ele tá entrando tipo numa batalha de dança. Ele entra nessa batalha de dança, só que você pode perceber na expressão dele de medo, como se ele não conseguisse fazer aquilo. E ele fala que ele tem medo do palco, que ele tem medo daquilo, que ele não sabe fazer aquilo sozinho porque ele tá com medo. Uma coisa que o Woo-young, de fato normal, não teria. Ele ia dominar os palcos. Mas ali, naquela dimensão, naquele sonho que ele tá preso, ele tem medo. E aí ele começa a lembrar dos meninos. Ele começa a dar uma faísca pra ele acordar. Ele não acorda de fato, mas ele tem essa fagulha tipo, o que está acontecendo? O que é isso que eu tô lembrando? Quem são esses meninos? E aí ele ganha a confiança que ele precisa. Você pode ver que a expressão dele muda. No começo ele estava mais com medo, e agora ele exala uma confiança que só ele tem. Ele arrasa na pista de dança, na batalha, ele ganha, todo mundo aplaude e ele é vangloriado. E aí ele vai até o galpão. Só que quando ele chega no galpão, tá trancado, tá fechado. Então dá pra entender que ele tentou se lembrar, mas ele não conseguiu. Alguma coisa bloqueou isso. E você percebe no MV que ele tá dormindo, tá sonhando naquela cama. E aquela cama, além de aparecer numa salinha fechada, que parece uma espécie de quartinho de gaiola, ela aparece também lá no lugar que ele estava fazendo a batalha de dança. Então é como se ele estivesse sonhando com aquele universo, preso nesse sonho, e agora ele está tentando sair. O Yoo-sang relata que ele sempre foi ensinado a voar alto, que ele precisava ser ambicioso. Mas ele tinha uma liberdade limitada, como se fosse um pássaro preso numa gaiola. Você pode voar, mas naquele pequeno espaço ali. Então, ele sente essa liberdade que ele tem, que ela tem um limite. Quando ele vê os pássaros se rebelando, sendo livres, finalmente saindo das gaiolas e tomando o mundo, ele lembra dos meninos. Ele lembra dos meninos e você pode perceber que ele olha com uma certa curiosidade, tipo, onde é que eu tô? O que tá acontecendo aqui? Sabe? Então você pode entender que ele tá acordando do transe de uma maneira diferente. Que ele percebeu que aquilo é uma memória, mas ele não tá de fato ali. Que ele precisa acordar realmente. No MV, ele começa o MV com ele sentado numa cama, na mesma sala onde ele aprendia violino. Daí tem uma cama, o que remete ao sonho novamente. E tem muitas penas pelo ambiente, né? Como se os pássaros tivessem saído das gaiolas e tivessem voado. O que significa que ele acordou. E ele, algumas vezes ele aparece na cama, no quartinho, preso. Mas a maioria ele aparece ali, acordado.
Ele sabe que ele tá preso em algum lugar e ele precisa sair. O Sand se coloca como alguém que tá sempre em constante mudança, uma pessoa instável, que tá sempre mudando, que a vida dele tá seguindo, mas ele não tá sentindo, que o mundo tá girando ao seu redor, mas ele não sabe o que tá fazendo. Você pode perceber que os carinhas, quando estão carregando a mudança, eles se movimentam rápido. Então, o mundo tá girando, mas ele tá parado, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, ele só tá indo aonde a vida tá levando ele. No caso, onde essa pessoa que tá controlando o pensamento dele tá levando. Você percebe que quando ele pega o tênis, ele lembra do tênis, ele tem uma vaga memória, assim, ele olha, fica pensativo, mas ele volta ao transe. Quando ele volta ao transe, ele relata que ele já teve 3 escolas diferentes, já estudou em 3 escolas, tem 3 uniformes, mas ele não tem nenhum amigo, ele tá sempre sozinho. Quando ele tá descendo a escada rolante, ele tá deixando a vida levar ele. Mas ele percebe que tem algo diferente e ele decide voltar. E você pode ver que ele é o mais agitado no MV, quando aparece ele preso no quartinho, ele é o mais agitado. Ele é o que tá mais tentando escapar desse sonho naquele quartinho. Inclusive tem as caixas, né, parecidas com as caixas que estavam no caminhão. Então ele tá tentando sair. E quando ele finalmente sai, ele vai pro corredor da casa. E esse corredor é muito importante porque ele tem as portas. Eu acredito que essas portas é onde os meninos estão sendo mantidos. E quando ele sai, ele meio que acorda. Só 3 pessoas aparecem nesse corredor, com essas portas. Eu contei as portas, só tem 6 portas. Eu olhei essas portas várias vezes, não aparecem 8 portas. Então eu lembro que o Seung-hwa, ele não está num cativeiro, ele não está preso num quartinho, então a porta dele não aparece. E eu acredito que a porta do Ming também não apareça. Apareça só 6 portas que são dos outros meninos. Então a do Ming e a do Seung-hwa talvez não apareçam. Por quê? Vamos entender mais um pouquinho depois pra frente. O In-ho, ele tem a sensação de culpa. Ele se culpa pela morte do seu irmão, que tinha o sonho de ser artista. Quando ele entra naquela sala de música, ele vê os instrumentos, ele lembra do irmão e ele percebe que ele quer realizar aquele sonho pelo irmão dele. Quando ele pega a guitarra, o pedaço da guitarra quebrado, ele consegue ver o próprio irmão tocando aquela guitarra. Então ele tem essa sensação de que ele precisa viver o sonho do seu irmão, já que o seu irmão acabou morrendo cedo demais. Quando o celular vibra, ele pega o celular, tem o horário 5 e 7, e eu acredito que esse horário seja o horário que eles brigaram, se separaram, e é o horário que eles foram presos. Eles foram presos às 5 e 7. Então eles estão presos a partir desse horário, que foi o horário que eles acabaram se tornando mais fracos, quando eles se separaram. E eu acredito que seja isso, não tenho certeza, não encontrei lugar nenhum que indique isso, mas é o que dá a entender. Porque a hora que ele pega, é como se ele sentisse que ele precisa sair dali, e ele, quando ele vai sair, ele é atropelado. Alguém segura ele. Então ele é impedido. E ele aparece na caminha lá no cativeiro, preso. Ele também aparece na cama, na sala de música, preso. Então você entende que alguém não deixou ele sair. A mesma coisa que com o galpão fechado pro Voyong lá, que alguém não deixou ele escapar de fato. O Jong-ho sente falta dos amigos, ele sente falta da vida que ele tinha, ele sente falta de alguma coisa. Ele queria ser jogador de basquete, mas ele acabou se machucando e não conseguiu realizar esse sonho. E ele teve o sonho de ser cantor impedido também. Então ele começa a lembrar da época que ele estava com os seus amigos e ele acabou brigando com o Ming. E quando ele brigou com o Ming, o grupo se separou. Então ele sente que os 2 sonhos que ele tinha não serão realizados, estão sendo bloqueados de alguma forma. Você pode perceber pelo fogo que ali que ele está sendo impedido, ele não pode pegar a bola porque está pegando fogo, ele não pode pegar a caixa de som porque está pegando fogo, é como se fosse um bloqueio, ele não pode encostar. Então no MV também aparece muito fogo, ele está entre esse ambiente de fogo como se fosse uma jaula para ele, e ele também está preso na cama. Ele está preso lá como se não conseguisse escapar. Ming se coloca como uma pessoa impulsiva, agressiva, sem amigos, sozinha. Ele nunca se sentiu parte de alguma coisa. Então,
você percebe que ele tá sempre agressivo, que ele é muito na dele, que ele não tá se sentindo bem com nada. Inclusive, ele acaba brigando com o Jong-ho, o que acaba ocasionando a separação do grupo, e eles acabam sendo pegos pelo mascarado, pelo pesadelo, pelo sonho. E você pode perceber que ele aparece muito pouco. Aparece um flashzinho bem pequeno dele preso na cama, e quando aparece, ele muda pro corredor. Aí ele aparece nesse corredor, e você consegue entender que é como se ele já tivesse acordado, mas ele tivesse optado por estar ali. É como se ele quisesse ficar ali, porque ali ele se sentia melhor, porque fora dali ele não se sentia parte de nada, e ali de fato ele estava sozinho. No MV a gente pode perceber que quando eles começam a tentar se libertar, aparece eles dançando na sala de aula, aparece eles dançando com água, né? Tem o céu pegando fogo, tem aqueles flashes verde e vermelho, eles estão tentando se libertar. A água é como se prendesse eles, e o fogo é como se eles estivessem tentando se rebelar, né? Porque se você joga água no fogo, ela apaga, né? Então é como se aquela água fosse o bloqueio, se mantesse eles no controle, e o fogo fosse a liberdade, a rebelião, né? A soltura. Eles vão se libertar a qualquer momento. Você pode perceber que tem muito ambiente com fogo, né? O Yoon Hong-jun nas televisões aparecem elas pegando fogo também na tela. O próprio Jong-ho aparece em todo o ambiente dele pegando fogo também. Então você sente que o fogo é como se fosse a rebelião. Você pode perceber que tem uma certa parte do MV que tudo está meio avermelhado, como se tudo estivesse pegando fogo ao redor. É como se eles estivessem finalmente tentando sair daquele labirinto. O que eu penso que é um labirinto, por quê? Naquelas portas, eu acredito que cada uma dos meninos esteja preso em uma porta e aquilo seja um labirinto. E o Hong-jun também chega no labirinto. Quando ele chega no labirinto, ele percebe que ele está adormecido, né? Então ele foi alertado pelo obscuro lá da Terra 1 que ele precisa se libertar para salvar os outros. Então ele está adormecido. Quando ele está adormecido, ele olha a si mesmo. Ele se observa e ele corre na própria direção. Então ele corre naquela cama e ele se envolve nos lençóis. E quando você vê que ele se envolveu nos lençóis, chega a dar um estralo, porque assim, todo mundo abre os olhos. Aqueles que estavam presos ainda, abrem os olhos e você fica tipo, caramba, eles acordaram. Agora sim, meu querido, agora eles vão escapar disso tudo. E ele acaba indo parar em um ambiente sem direção, como se fosse uma rua, mas tudo escuro. Ele não sabe para que lado seguir, mas ele está acordado. Se ele está acordado, então agora ele só precisa encontrar a saída, assim como os outros meninos precisam fazer também, né? Porque você pode ver que alguns aparecem, né? O próprio Ming no filme, ele aparece lá no filmezinho nesse ambiente escuro, sabe? Sem saída, sem lugar. Então é como se ele tivesse acordado, mas ele não sabe para que direção seguir, e ele também não faz questão. E o Hong-jun, ele olha, ele procura, ele tenta encontrar um lugar para seguir. Então você percebe isso, que agora eles precisam sair daquele lugar ali, que acordado eles já estão. Dá para você entender que o Ming, ele também já estava acordado nessa história, mas ele preferiu ficar ali, e o Hong-jun conseguiu sair dali porque ele quis sair, ele acordou e ele tá procurando uma saída, porque no final da coreografia, lá no final do MV, eles se encaram. Os outros meninos estão todos olhando para trás. E o Ming e o Hong-jun, eles estão se olhando. Eles se encaram ali como se eles sentissem que eles eram os únicos que tinham chegado naquele ambiente escuro e precisavam encontrar uma saída para os outros meninos serem levados. Então dá para entender que eles sentem essa conexão, tipo, a gente precisa salvar essa galera, como é que a gente vai fazer? Você vai me ajudar? Você vai me impedir? O que você quer? Né? Porque talvez seja isso, talvez o Ming esteja querendo impedir o Hong-jun, a gente não sabe, não temos uma continuação, a gente não ganhou essa continuação, não sabemos para que rumo vamos seguir agora. Então o que a gente tem para entender aqui? Que é como se eles estivessem presos, né, pelo sonho, porque eles estavam separados, então eles estavam fracos, e daí o carinha de branco pegou eles. Quando eles brigaram, eles se separaram, né? Foram sequestrados, e o obscuro da Terra 1 voltou no tempo, alertou ele mais novo, disse: meu anjo, encontre o menino, você precisa salvar a gente. O Hong-jun entrou no mundo do sonho novamente para encontrar os meninos, para encontrar a saída.
Os meninos acordaram e agora eles estão talvez nesse ambiente escuro tentando encontrar uma saída, não sabemos, mas é o que dá a entender no final do MV. Também é dito no final daquele filme Conceito, ele fala uma frasezinha muito legal, deixa eu pegar aqui pra gente ler. As memórias de alegria temporária e os sonhos quebrados em pedaços. Eu sou capaz de encontrar isso de novo? Então isso também dá um indício de que o Hong Joon ele quer encontrar tudo isso de novo. Então ele precisa encontrar os meninos, eles precisam encontrar os pedaços, porque juntos somos mais fortes, né? Então toda essa trajetória envolve essa coisa da união, da amizade, da família, da fortaleza. E eu acredito que a gente vai ver muito isso, eu tô muito ansioso porque eu quero muito ver, sabe? Inception, eu não falei isso, mas Inception significa começo, né? O início de algo. Então, caramba, eu acredito que vai criar um novo universo aí, a gente vai conhecer umas novas vertentes dos meninos. Eu tô muito ansioso, eu tô muito curioso e talvez eu tenha pirado nessa teoria, talvez. Talvez tudo isso não seja coisa da minha cabeça, talvez. Se não for, ficarei feliz. Né? Porque daí eu passei horas tentando analisando o negócio para nada fazer sentido, daí a gente ficou um pouco frustrado. Mas enfim, gente, eu adorei fazer tudo isso. Eu amei de verdade fazer esses vídeos de teorias, porque eu sou nerdzinho, então teoria é tudo pra mim, eu adoro. Meu sonho no momento é que eles liberem o MV de Tanks, porque eu acredito que tem muita coisa nesse MV que vai ajudar nessa teoria. Ou vai colocar toda ela no chão. Eu não faço ideia, porque eu não vi. A única coisa que eu vi foi o teaser, e o teaser já me disse, tem coisa aqui. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter visto esses vídeos. Eu sei que são longos, mas eu fico muito feliz de estar compartilhando e vocês estarem, se vocês gostarem, me digam, porque realmente eu vou ficar bem com o coração quentinho. Querem mais vídeos assim? Fala também, comenta aí quais outros vocês querem, se vocês querem vídeos analisando o MV e tal. Não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, tem mais vídeos chegando aí, tem perfil chegando, tem reaction chegando, tem uma loucura. Mês de agosto vai bombar real, eu não sei nem que momento eu respirarei. Mas enfim, tô adorando fazer isso porque eu tô com tempo livre, né? Beijo no coração de vocês, se cuidem, fiquem em casa, aquele rolê de pandemia, tá? Só sai se for preciso mesmo. E não esquece de assistir os outros vídeos. Tem perfil do ATEEZ, tem reaction de Inception, tem as teorias da Era Treasure, tem esse agora. Olha, vídeo de ATEEZ aqui é o que mais tem.